mesma forma que o mês de setembro ele é azul, ele também é conhecido como Setembro Amarelo, onde nós, como sociedade, nos mobilizamos, nos movimentamos para que possamos nos conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. Em todo o mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre vítima de suicídio. No Brasil, a cada 40 minutos, 32 pessoas tentam suicídio. E muito tem se falado a respeito das causas. O fato é que o suicídio ele é considerado o último grito da alma, daquele que está sofrendo por dores, angústias, ansiedades e tamanha aflição de espírito que essa pessoa só consegue ter pensamento suicida, mas ela quer extirpar a dor. E como cessou a esperança na sua jornada aqui na terra, ela entende que a única forma dela ser aliviada dessa dor é tirando a sua própria vida. Mas nesta noite nós seremos ministrados pela ceia do Senhor. E trazemos à nossa mente esse Jesus, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso é algo que nós precisamos estar cada vez mais alertas como igreja. É que a depressão é um dos fatores que mais tem levado pessoas a cometerem suicídio. E a depressão, ela surge muitas vezes silenciosa. Porque muitas vezes nós vestimos a capa de autossuficiência. E vamos cheio de traumas, cheio de mazelas, cheio de tristezas, cheio de angústias, caminhando sozinhos. Muitas vezes no silêncio. Estamos vivendo dias difíceis. O Covid-19 tem sido assim, uma realidade na vida das nossas famílias. Quantas famílias dessa igreja já foram acometidas? Quantos já perderam entes queridos por essa pandemia maligna? Mas sabe de uma coisa? A maior pandemia que nós temos para enfrentar não é o Covid-19. Não. Porque se Deus quiser, muito em breve nós teremos a vacina. E essa enfermidade, esse vírus, essa doença será controlada. Mas há uma pandemia muito maior, silenciosa, que tem devastado a nossa sociedade. Ela se chama solidão. Solidão. E nesse tempo, observe, somos muitas vezes levados a pensar que sozinhos nós podemos ter uma história muito melhor. Vivemos na época dos desigrejados. Não preciso de ninguém, não preciso de pastor, não preciso de PGM, eu não preciso de ninguém. E aí, vamos vestir essa capa de autossuficiência, de super-homem, que tudo nós conseguimos. E vamos carregando pesos, fardos. Isso vai desgastando o nosso estado emocional. E vai adoecendo não apenas as nossas emoções, mas vai adoecendo o nosso corpo. Deus te trouxe aqui nesta noite, você que está em casa. Deus nos trouxe aqui neste lugar para dizer que nós não devemos caminhar sozinhos. Setembro Amarelo surgiu porque um rapaz cometeu suicídio dentro do seu carro amarelo em frente da sua casa. Ele não pediu ajuda. Ele não pediu ajuda. Ele não pediu ajuda. E conta-se a história que em seu velório, seus amigos e familiares escreveram em fitas amarelas, em papéis, e distribuíram por toda aquela cidade, dizendo: peça ajuda, peça ajuda. Jesus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, você não pode caminhar sozinho em meio aos seus problemas, peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Não carregue o fardo sozinho, não carregue o peso sozinho. Nós somos chamados para caminhar em família. Por isso que nós dizemos sempre aqui, mais que uma igreja, nós queremos ser a sua família. Não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de pessoas que optaram e escolheram, apesar das diferenças e imperfeições, aceitar, caminhar juntos e perdoar uns aos outros.
Por isso nós estamos aqui. E eu quero intitular essa mensagem desta noite, que você prepare o seu coração. E da mesma forma como Deus me visitou no meu quarto, eu espero que Deus visite o seu coração nesta noite. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus venha mesmo de encontro ao seu coração, à sua necessidade. Esse Deus que te sonda, esse Deus que te conhece, esse Deus que sabe como você chegou aqui nesta noite. Talvez desesperançado, sem perspectiva, com dores na alma, com traumas na sua história, mas esta noite Deus te trouxe aqui, porque é uma noite especial que vai marcar a tua vida para sempre. Há uma frase que eu quero compartilhar com você que diz assim: o homem que tenta contra os seus dias, revela menos vigor na alma do que fraqueza no seu corpo. O homem que tenta contra os seus dias, revela menos vigor na sua alma do que fraqueza no seu corpo. Vigor na alma. Quantos de nós muitas vezes caminhamos nosso dia a dia desgastados emocionalmente, cansados. Essa semana eu ouvi de uma pessoa a seguinte frase: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você já chegou em algum momento da sua vida que você clamou ao Pai dizendo: eu não aguento mais? Até quando eu vou continuar nessa situação, Senhor? Eu não aguento mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há o poder na esperança. E que nesta noite a tua esperança seja avivada em seu coração. E eu quero, de maneira muito simples, eu quero dividir essa mensagem em 3 momentos. Um primeiro momento na sexta-feira do Calvário. O segundo momento no sábado do silêncio. E o terceiro momento no domingo da ressurreição. É interessante que no jardim do Éden, quando a serpente estabelece um diálogo com Eva, a intenção de Satanás era desumanizar Eva. Satanás então propõe àquela mulher: olha, o dia que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. O dia que comerdes desse fruto, os seus olhos serão abertos e você será como Deus. Sabe quando nós nos comportamos como deuses? Quando nós achamos que o controle da nossa vida está nas nossas mãos. Quando nós optamos caminhar sozinhos, pautados na nossa maneira de pensar, nos nossos direitos, nas nossas razões. Então, vamos que nos desumanizamos, nos desumanizando. Mas Jesus, Ele abriu mão da sua glória, Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele se fez homem para nos humanizar. Jesus nos mostra que quando nós enfrentarmos a sexta-feira do Calvário, aquela sexta-feira de dor, de angústia, sabe aqueles problemas que angustiam a nossa alma? Sabe aqueles problemas que geram instabilidade sobre nós? É queda de cabelo, é enfermidade na pele, é pressão alta, é depressão, é compulsão alimentar, é síndrome do pânico. Sabe quando o desespero bate na sua porta e você tem uma série de dívidas a pagar e você não sabe de onde você tira? E aquela angústia, aquela palpitação, aquela insegurança, aqueles calafrios tomam conta da tua alma. Sabe quando do nada uma enfermidade toma conta do seu corpo? E você se vê
na sexta-feira do Calvário. Mas Jesus nos traz pelo menos 3 ensinamentos quando nós enfrentarmos o dia sombrio, o dia triste, o dia angustiante. E a primeira coisa é nos humanizar. Reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos medos, reconhecer os nossos temores, reconhecer as nossas aflições. Jesus disse, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 26, versículo 38. Estarei destacando alguns versículos deste texto e de outros da palavra do Senhor. Jesus abriu mão da sua glória, veio para este mundo, para nos tornar pessoas mais humanas, e não semideuses. Nos tornamos semideuses, nos desumanizamos, quando enchemos do nosso eu, enchemos de nós mesmos. Não precisamos de ninguém. Os desigrejados, eu não preciso de igreja. Pequeno grupo? Não preciso de pequeno grupo, caminho sozinho. Pastor? Eu vou procurar pastor e pastora para direcionar a minha vida? Não, não preciso. E aí vai enfrentando os problemas da vida, as angústias, e vai se desumanizando, tornando-se pessoas frias, impacientes, indiferentes com a dor do outro, sem compaixão, vive só em função de si mesmas. E aquilo que te irrita te controla e escraviza. Mas Jesus, nesse texto, Mateus 26, 38, ele diz assim: a minha alma está cheia de tristeza. Na sexta-feira do Calvário, reconheça quando você não estiver bem. O problema não é a tristeza que nós enfrentamos. Não são os problemas, não são as angústias. Por isso nós sempre debatemos nesse aspecto. Depressão não é falta de fé. Pelo contrário, muitos que estão enfrentando o quadro de depressão, enfrentam porque chegaram no seu limite emocional. Guardaram tantas coisas ruins, não compartilharam, não buscaram ajuda. E chegou um momento que o seu corpo gritou. Porque quando a boca cala, os dedos falam. E Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza. Em João 19, 28, Jesus disse: eu tenho sede. Jesus expôs a sua necessidade. Qual é a sua necessidade nesta noite? Jesus te trouxe aqui para que você venha expor para Ele o que você está precisando. Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? A minha alma está profundamente triste. O cenário era de medo, era de angústia. Cada um dos evangelhos destacou de maneira diferente o estado emocional de Jesus. Para Marcos, tristeza. Para Lucas, ansiedade. Para João, Jesus estava enfrentando um momento de perturbação, ao ponto de suar gotas de sangue. Na sexta-feira do Calvário, humanize-se, sinta as suas dores e as suas angústias. Humanize-se. Mas há um outro ensinamento que Jesus nos traz, quando observamos a sua caminhada aqui na terra. Peça ajuda. É interessante que Jesus, ele veio
para a terra com uma missão muito estabelecida, muito clara. Foi tentado para que pudesse desistir, mas ele, por mais que fosse pesaroso, o preço que ele pagaria por mim e por você, ele estava ali, no Getsêmani, sofrendo a angústia daquilo que ele enfrentaria por horas e horas e horas. E ele diz para aqueles discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Ele não foi sozinho, ele pediu ajuda. Se Jesus, Filho de Deus, no momento delicado da sua vida pediu ajuda, quem somos nós para achar que nós podemos vencer as coisas sozinhos? As nossas dores, as nossas lutas. Jesus estava dizendo: ei, eu preciso de ajuda, fique aqui e vigie comigo. Nessa igreja, há uma sala de oração, que 24 horas intercedem pelos pedidos que são encaminhados. Não há intercessora? E glórias a Deus, muitos pedidos têm chegado até nós, e muitos milagres Deus também tem operado. Peça ajuda, abra o seu coração, tire a couraça de autossuficiência, a roupa de Naamã, com a sua farda, sua autoridade, cheio de medalhas, um homem de posição, um homem relevante, que tinha uma imensa responsabilidade em suas mãos. Talvez as pessoas olhassem para ele, e em nenhum momento tiveram a percepção que por trás daquela couraça, que por baixo daquela farda, havia um homem cheio de feridas no seu corpo, leproso. E é interessante que, quando ele soube que ele podia ser curado, ele foi resistente. Porque ele teria que se expor e mergulhar no rio para ser curado. É difícil ou não nós expormos as nossas inseguranças? Talvez você chegue aqui nesta noite com máscara, mas com o olhar do que está tudo bem, com um sorriso no rosto. Tudo bem, irmão? Tudo bem, tudo na paz. E só você sabe as lepras que você tem que enfrentar diariamente na sua vida. Tire a couraça da autossuficiência. Peça ajuda. Peça ajuda. Como não adoecer diante da raiva, diante da falta de perdão, da incompreensão? Como não adoecer a nossa alma, quando as situações, por mais que a gente queira ter o controle, fogem do controle? Mas eu aprendo uma terceira coisa com Jesus. Verbalize as suas frustrações. Põe para fora. Põe para fora. Ponha para fora. Apesar de Jesus convidar aqueles discípulos, os mais íntimos, para estar com ele, enquanto ele estava preparando a sua alma e sentindo a sua dor, todas as vezes que ele volta, daquele momento que ele tinha com o Pai, ele encontra os discípulos dormindo. Jesus podia ter olhado e ficado quieto. Mas olha o que Jesus fala, em Mateus 26, 40. Ele diz: nem uma hora pudestes vigiar comigo. Jesus expôs a sua tristeza, a sua decepção, a sua chateação. Mas cuidado, uma coisa é você expor a sua chateação,
Outra coisa é você ferir pessoas porque você está chateado. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que na nossa luta nós devemos entender e discernir contra quem nós estamos lutando e quais são as armas que nós iremos utilizar. Pedro, afoito, nervoso, no momento de desespero, o que ele fez? Para defender o mestre? Decepou a orelha de Malco. E assim sou eu e você. Muitas vezes, temos a tendência de decepar as pessoas que estão à nossa volta. De ferir, de machucar. E o que Jesus faz? Jesus vai lá e cura. Porque nós fomos chamados para ser ministros da reconciliação. Nas batalhas que nós enfrentamos, elas não são muitas vezes naturais, não. Elas são espirituais. Há demônios por trás para nos destruir, para nos amedrontar. E nós precisamos dessas batalhas usar as armas espirituais. Por isso coloque para fora, coloque diante daquele que pode resolver a sua história nesta noite. Pare de ferir pessoas, pare de machucar pessoas. Ninguém dá aquilo que não tem, mas nós recebemos o amor e graça do Senhor e perdão, e nós podemos resplandecer tudo isso que nós temos recebido. Você não foi chamado para ferir pessoas. E você não foi chamado para autodestruição. Há pessoas que se cobram tanto, que colocam um jugo tão grande sobre si, uma cobrança tão grande, caminhando num perfeccionismo doentio, não se perdoam, não leve a vida com leveza, não aceita errar. Sabe, os super espirituais, eu tenho preocupação. Porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. De si mesmo esvaziou, se fez homem e se permitiu sentir aquilo que nós sentimos e até muito além daquilo que nós sentimos. Uma época que, pelo menos 3 maneiras terríveis, as pessoas poderiam morrer: ser jogado para feras, ser crucificado ou ser jogado na fornalha. E eu aprendo com Jesus que as palavras têm o poder de curar ou de adoecer. Quais são as palavras que você tem falado? Verbalizado. Palavras que geram vida para a sua casa, geram esperança para o seu coração, ou palavras que geram medo, angústia e temor. As palavras têm poder. E chegou um momento que Jesus estava tão angustiado que ele clama ao Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Há momentos em que nós nos sentimos desamparados, sim. Que nós não entendemos as circunstâncias que nós enfrentamos, sim. Mas quando nós verbalizamos diante de Deus, Ele vem com bálsamo, Ele vem com cura. Mas há uma palavra que nós precisamos verbalizar, que fará toda a diferença na nossa história. Olha que interessante. Lucas 23, 46, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João 19, 30, falando desse mesmo texto, desse mesmo momento na vida de Jesus, ele fala: entregou o seu espírito. No grego, a palavra entregar é paradinemai. Paradinemai. Pai,
Na tua mão entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus está falando para nós? Me entrega a tua aflição, me entrega a tua angústia. Não seja dominado pelo medo, não seja dominado pelo pavor, não seja dominado pelo dinheiro, não seja dominado pelos seus problemas. Entrega a tua vida ao dono da vida. Entregue o controle em nome de Jesus, daquele que nunca perde o controle de nada. Ele sabe qual é o plano. Ele sabe qual é o plano. Paradinamai. Jesus te trouxe aqui nesta noite para você. Paradinamai, Senhor, paradinamai, Jesus. Judas não entregou Jesus aos soldados. Os soldados não entregaram Jesus aos sacerdotes. Os sacerdotes não entregaram Jesus para Pilatos. Pilatos não entregou Jesus para Herodes, Herodes para a crucificação. Não, Jesus se entregou. Por mim e por você. Ele foi abandonado para que nós pudéssemos ser acolhidos. Porque Jesus, no momento de angústia, bradou na cruz para mostrar que precisamos de Deus. Então não se ache autossuficiente e grite para o Pai. Paradinamai, a Ti eu entrego a minha vida, a Ti eu entrego a minha história, a Ti eu entrego os meus temores, as minhas angústias, a Ti eu entrego. Entrega os desapontamentos, entrega a rejeição, entrega a insegurança, entrega a frustração, entrega os obstáculos, entrega na mão do dono, paradinamai. Ele sofreu para que pudéssemos ter vida. Ele se entregou para que fôssemos livres. Ele morreu para que você viva. João 19:30 ele diz: está consumado. Mais uma palavra que muda tudo. Você já percebeu que uma palavra pode mudar o rumo da sua história? Uma decisão pode mudar o rumo da sua história? Por isso, paradinamai não pode estar conosco. Entrega, paradinamai. E ele bradou: está consumado. O seu último suspiro é a nossa primeira respiração. Ele foi abandonado pelo Pai para que nós fôssemos adotados pelo Pai, aleluias. Tetelestai, a esperança para você, a luz do fim do túnel. Você tem um dono. Não seja controlado em nome de Jesus pelo pânico, pelo medo, pela decepção. Paradinamai, entrega para o Senhor a sua história. Entrega a sua vida, entrega os seus planos, entrega o seu caminho. Entrega. Mas não parou ali. Se existe a sexta-feira do Calvário, do momento de aflição, de dores, de angústia, de enfermidades, problemas, tantos problemas que enfrentamos, existe também o sábado. E o sábado foi um sábado do silêncio. Você pode imaginar o coração daqueles discípulos? Empregaram anos das suas vidas, projetos, sonhos. E de repente olha Jesus crucificado e morto. Qual era o futuro deles? O que eles poderiam esperar? Sabe de uma coisa? O sábado do silêncio não é só para os discípulos, não. Eu e você também enfrentaremos sábado do silêncio. Onde há tantos questionamentos no nosso coração. Mas muitas vezes não há resposta. E aqueles discípulos estavam lá, machucados, desesperançados, angustiados, talvez com medo, inseguros em relação ao dia de amanhã. O mestre morreu e agora o que vamos fazer? Pereceu de toda a nossa esperança. Mas é interessante que quando aqueles discípulos talvez estejam com o espírito abatido, com a alma afligida, os inimigos de Jesus não estavam quietos, não, estavam trabalhando. Jesus estava morto no sepulcro,
E a Bíblia fala que aqueles sacerdotes, aqueles religiosos começaram a conversar entre si. E pensaram, olha, é melhor colocarmos um guarda ali, na porta do sepulcro. Porque vai que o corpo desse homem é roubado. E esses discípulos aí contam a história que algo sobrenatural aconteceu. No sábado do silêncio, nós temos a impressão que Deus não está trabalhando. E somos, muitas vezes, tentados a achar que só o inimigo está tendo controle. Só o inimigo está agindo. Então ficamos angustiados das nossas traumas, das dores, das angústias, do medo, nos questionamentos. E o inimigo na porta, para nos intimidar. Como se dissesse, olha, daqui você não sai. Desse embaraço, desse ciclo vicioso, você não sai. Dessa luta no seu casamento, não, você não sai. Seu casamento está morto. Ninguém tem poder para ressuscitar. Nós estamos aqui, de guarda. Já se sentiu assim? No sábado do silêncio. E sabe, muitas vezes até obtemos algumas respostas no sábado do silêncio. Mas eu cheguei à conclusão que é melhor ter paz do que ter resposta. Quantos muitas vezes estão enfermos e o médico passa uma série de diagnóstico, falando que você tem, que você não tem, a situação não vai mudar. Você tem a resposta, mas você não tem a paz. Porque o sábado do silêncio é o sábado da desesperança. Cessaram todas as minhas expectativas. Ai, Deus não vai fazer mais nada na minha vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas como enfrentar o silêncio? Como enfrentar os sábados do silêncio? Deus em sua palavra nos traz tantos direcionamentos, mas eu quero destacar pelo menos 3 coisas que Deus faz no sábado do silêncio. Primeiro, Deus revela o nosso coração. Aonde nós depositamos a nossa fé, aonde nós depositamos a nossa confiança e aonde nós depositamos a nossa esperança. Sabe por que ficamos apavorados? Porque muitas vezes depositamos a nossa esperança em lugares errados. No sábado do silêncio, Deus revela o que está dentro do nosso coração. No sábado do silêncio também, Deus oferece a sua graça. O apóstolo Paulo também viveu o sábado do silêncio. Diz a Bíblia que ele tinha um espinho na sua carne. E não só isso, o inimigo que o afrontava o tempo todo. E ele clamou, da mesma forma como Jesus clamou, para que, se possível, Deus afastasse aquela dor, aquele cálice. Mas ao mesmo tempo Jesus disse, seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo também clamou, para que o espinho da carne fosse retirado. E o que Deus fez? Paulo, a minha graça te basta. No sábado dos silêncios, a graça do Senhor é suficiente para nós. Você crê nisso? Deus opera milagres no sábado do silêncio. Ele opera. Ele tirou o povo de Israel do Egito, do inimigo opressor. Ele fez milagre. Mas para Sadraque, Mesaque e Abednego, não. A graça, a presença dele dentro daquela fornalha fez toda a diferença. Você não está sozinho. Se Deus não fizer um milagre no sábado do silêncio, a sua graça vai te sustentar apesar da sua dor. Não tenha medo. Não tenha medo. Com o milagre o Senhor nos tira da angústia, mas com a sua graça Ele nos sustenta em meio à angústia. Aleluias. Glórias a Deus. Salmo 23:5, o que diz a palavra do Senhor? Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Você pode imaginar a tua sala de jantar? E Deus prepara aquela mesa. E Ele fala, olha, nessa mesa eu vou derramar graça sobre você.
unção sobre você. E você vai estar diante dos seus inimigos. E você sabe qual inimigo você está enfrentando nesse tempo. Digamos que seja ansiedade. Você vai sentar com a sua ansiedade e ela não vai roubar o seu apetite, porque a minha graça te sustenta. Você vai sentar diante da tua enfermidade, mas você não será abalado, porque a minha graça te sustenta. É graça, é graça, é graça do Senhor. O Senhor prepara para nós, na presença do nosso inimigo, um banquete de paz, de tranquilidade, de graça e de amor. Mas há mais uma coisa que Deus faz no sábado do silêncio. Ele age em nosso favor. Na sexta-feira, Jesus morre. Na sexta-feira, Jesus é crucificado. No sábado, Jesus morre. Silêncio, escuridão, trevas, inimigo na porta. Mas sabe de uma coisa? Apesar de nós não enxergarmos, apesar de nós não vermos, apesar de nós não entendermos o silêncio de Deus, Efésios 4 diz que no sábado do silêncio, Deus não estava em silêncio. Apesar dos inimigos estarem na porta, Jesus desceu às profundezas. E Apocalipse 1:18 diz que Ele pegou a chave da morte e do inferno. O controle sempre esteve nas mãos de Jesus. Aleluia! Nos sábados do silêncio, Deus continua no controle. Ele não está isento à sua dor. Não fique seus olhos, sabe, na sexta-feira. A nossa tendência é ficar olhando para o passado. Ai, aconteceu isso comigo. Ai, essa dor. Ai, eu sofri tanto. Ai, meu Deus. E vamos colecionando dores. Vamos colecionando dívidas. Vamos trazendo à nossa memória tudo que aconteceu de ruim. Aí nós não conseguimos administrar tamanha dor. Aí chega o sábado do silêncio. A gente só vê silêncio, angústia, trevas, escuridão. Acabou a esperança, nada mais vai mudar. Nada mais. Mas enquanto os inimigos estavam ali na porta, na tumba, oh meu Deus, me emociono. O Cordeiro vivo de Deus, o Filho de Deus, aquele que se entregou por mim e por você. Oh meu Deus, aquele que abre portas que ninguém fecha, aquele que fecha portas que ninguém abre. Ele estava no controle. Não importa se o inimigo fica na sua frente dizendo que você não vai conseguir, Deus é com você. E no momento que Ele liberar a palavra de vitória sobre você, nada vai deter, e a sua ressurreição vem sobre você. Seu casamento pode estar morto, Deus sopra a ressurreição. Seus filhos podem estar afastados do Senhor, o Senhor sopra a vida sobre o seu lar. Creia que no sábado do silêncio você vai viver o domingo da ressurreição. Não fique preso na sexta-feira do Calvário. No sábado eles estavam chorando a morte de Jesus. Mas olha que interessante. Não importa se o sábado de silêncio que você tem enfrentado tem durado 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, anos e anos. Não importa. Olhe para o domingo da ressurreição, ele vai chegar. O domingo da ressurreição vai chegar sobre a sua vida. E eu libero essa palavra sobre você, sobre a sua família aí no seu lar, em nome de Jesus. Não temas, porque Deus está preparando o domingo da ressurreição sobre você. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluias. Muito embora a vida seja compreendida olhando para trás, ela deve ser vivida olhando para
frente. O domingo da ressurreição vai chegar sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Você crê nisso? Se você crê nisso, começa a vibrar. Fala: Senhor, eu creio. Vai se colocando em pé, dizendo: Senhor, eu não vou ficar chorando a sexta-feira da morte, da crucificação. Eu não vou ficar lamentando no sábado do silêncio. Eu, pela fé, já celebro o domingo da ressurreição, porque a tumba vai ficar vazia. Não importa se tem guardas na porta, a tumba ficará vazia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O domingo de aleluia está chegando sobre nós. O domingo de aleluia está chegando sobre nós. Fixe os seus olhos em Deus, naquele que pode mudar a sua história, trazer vida onde havia morte, trazer refrigério onde havia dor, trazer cura onde havia enfermidade. Aleluias. Provérbios 13:12 diz: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Árvore de vida. Uma semana atrás, exatamente, eu estava aqui neste culto aflita, porque a minha tia estava indo para a UTI com coronavírus, e a minha prima já estava internada no hospital, no estado crítico. Eu estava vivendo a cesta do Calvário. A nossa família estava vivendo a cesta do Calvário. E a minha prima conta que ela, nesse tempo de internação, ela sentiu tudo que essa doença pode gerar no corpo. Ela achou que ela fosse morrer. Não conseguia nem respirar. Ela tem uma experiência linda. E ela conta que no momento ela sentiu a morte chegar. Ela sentiu seus pés gelados. Ela sentiu pavor. As suas forças foram indo. Ela lutou 4 horas para sobreviver. O sábado do silêncio chega. Ele chega. Só que no sábado do silêncio, Jesus está trabalhando. No seu sábado do silêncio, Jesus está trabalhando. E ela conta que ela só ouviu quando os médicos disseram: ela voltou, ela voltou, ela voltou. E Deus é tão maravilhoso que ela não precisou nem ser entubada. E sabe o que ela conta? Ela fez uma chamada de vídeo para nós essa semana. Ela contou que ela sentia os anjos do Senhor naquele lugar. As asas batiam sobre ela. As asas batiam sobre ela. Onde está a morte e a sua vitória? Meu Jesus ressuscitou. O domingo de aleluia está chegando sobre a tua vida, sobre a sua família. Se os discípulos estavam no sábado chorando pela dor da sexta-feira, no domingo eles estavam celebrando a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Sabe o que significa? Que aquilo que nos gera dor, nos gera angústia, nos gera crise, Deus tem poder de fazer gerar em nós vitória. Se eles estavam reunidos entre eles chorando, sem esperança, após a ressurreição de Jesus, eles estavam preparados para espalhar a boa notícia. Ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia deste lugar nesta noite, sabendo que você está apto para espalhar as boas notícias. Não importa quanto tempo vai durar esse sábado do silêncio do Senhor na tua história, Deus está preparando o tempo de ressurreição sobre você.
Ora, o Deus de esperança vos encha. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança na virtude do Espírito Santo. É tempo de esperança. É o poder da esperança. É o poder da esperança. Jesus não morreu em vão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Repita comigo: viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Levante as suas mãos e comece a dizer ao Senhor: eu entrego a minha vida, eu entrego a minha história, eu creio. E por mais que eu não veja, por mais que eu sinta talvez o Calvário, a dor da sexta-feira do Calvário, ou por mais que eu sinta o sábado do silêncio, eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, eu tomo posse e eu creio que o domingo da ressurreição está chegando. O domingo da ressurreição está chegando. O domingo da ressurreição está chegando. Você pode dar uma glória a Deus. O domingo da ressurreição está chegando. Você pode dar um aleluia. O domingo da ressurreição está chegando, está chegando, está chegando sobre a sua casa.